Há haver uma figura na minha vida já longa de trabalho com o património, com a história da arte e com estes temas, que mais me inquietou e me colocou problemas foi efetivamente o Jorge Estrela, que era um furacão, que era um homem eternamente rebelde, com uma dúvida metódica a levar ao extremo, capaz de interrogar o tudo, porque era pintor, arquiteto, de alguma maneira, projetou arquitetura, crítico de arte, micólogo, poeta, escritor, jornalista, um homem do património e até algo que eu me atrevo a chamar um homem do património de Leiria, portanto um leiriano militante, digamos, porque a haver um tema que tanto ocupou ao longo da vida foi Leiria. A Leiria do Corrodi, a Leiria destruída pelas tropas napoleónicas, a criptohistória, a arqueologia, o poeta Rodrigues Lobo e, no fundo, a procura de uma identidade perdida que ele, em tantos trabalhos, foi reconstituindo, mas o meu contacto com ele é relativamente tardio. Foi no final dos anos 90 que, pelo facto de haver um projeto conjunto que levou ao catálogo que o Ricardo há pouco referiu, dedicado à pintura barroca em Óbidos, que eu tive a oportunidade de, pela pintura, conviver com o Jorge. E foi um convívio que rapidamente evoluiu para outros campos. Foi uma camaradagem enorme, ele era um homem de ideais, era um homem muito empenhado em tudo, até no vinho, que eu há pouco não referi, era um esteta do vinho, era um homem da micologia, uma autoridade em cogumelos, não é? E, além de tudo, um grande historiador de arte. Eu tive um único mérito na vida, porque devo muito ao Jorge pelo que aprendi, e não foi pouco, mas ele dever-me-á um único mérito, que foi tê-lo obrigado a publicar. Ele era um homem que, pelo temperamento irrequieto, rebelde, e que procurava a finitude, o trabalho de história e de crítica e de tudo, tinha que ter uma finalidade perfeita, ideal, de esgotamento, o que é inatingível, evidentemente, e muito mais quem trabalha com arte, de modo que não escrevia para a gaveta. A quantidade de trabalhos que eu fui resgatar à gaveta e que o obriguei a publicar, tenho aqui o catálogo da Pinacoteca de Leiria, foi ele que a reconstituiu, que a descobriu, que a resgatou do apagamento memorial e até do apagamento matérico, digamos, não é? Na medida em que foi um resgate de memória que ele levou a cabo no inventário que fez. Era, de facto, um homem extraordinário. Queria lembrar um trabalho que nunca ninguém tinha referido em Portugal. Os grafitos. O facto da arquitetura medieval, do gótico e românica e gótica, estar cheia de grafitos, que habitualmente os historiadores de arte achavam obra menor, pouco relevante, um mero apontamento distraído e complementar que não tinha valor estético, e o Jorge vai descobrir no Mosteiro da Batanha um enorme conjunto de grafitos do fim da Idade Média. O facto de que o Jorge foi um refugiado político, portanto que teve que abandonar o país no contexto da ditadura do Estado Novo, o que lhe permitiu um convívio com a vanguarda, quer da historiografia da arte, quer da pintura. E também aí chega ao Bonnegón, porque é um género de pintura barroca que não era muito estimado em Portugal, o que é estranho, tendo em conta a qualidade e a quantidade de pintura deste género que temos em Portugal na época barroca, e foi um capítulo a que ele dedicou um trabalho muito, muito profundo, nomeadamente ao identificar comigo o grande pintor de Óbidos, Baltasar Gomes Figueira. E também aí revelando aquele que era o grande domínio da bibliografia de ponta
bibliografia flamenga, da Holanda, da Bélgica, porque ele tinha tudo. Um aspecto também que é importante referir, lembrar a grande biblioteca que reuniu. Uma grande biblioteca de arte, das melhores que há em Portugal e cujo futuro é uma incógnita. É o facto de haver aqui, na obra do Jorge e na prática humana, porque mais do que na obra, esta perspectiva global do mundo, um mundo que não tem fronteiras, em que a cultura é parte integrante de uma perspectiva democrática que ele tinha da vida e da prática cultural, diferente, portanto, daquilo que domina no âmbito académico. Ele não era um académico, era um erudito, que é muito diferente, de alguma maneira, e também pelo trabalho que fez na história da arte, na arquitetura, na pintura, nos bodegones, tem o perfil daquilo que o Aby Warburg chamava o erudito da Den Krone, portanto, o homem da cultura global, que não tem fronteiras entre as várias disciplinas. Os amigos para ele eram importantíssimos. É uma coisa que estava à frente e era um aspecto da vida dele muito, muito, muito importante. E depois ele gostava da noite, gostava de conversar, era um conversador, gostava muito de conversar e acabava por eu achava graça, porque ele acabava por ter à sua volta pessoas mais novas e aquilo parecia o filósofo com os pupilos atrás, naqueles opos e naquelas tertúlias da noite. Às vezes era engraçado isso, tinha piada. E ele gostava daquilo, de conversar, sempre, nunca tinha um ar doutoral a conversar, era sempre, puxava para as pessoas, lembrava-lhes assuntos. Havia uma coisa que ele não gostava, era da mediocridade. Conversas assim de chalaça e não sei o quê, ele não apreciava nada. Mas conseguia dar a volta discretamente e passado um bocado estavam a falar de um assunto interessante e a coisa ia tudo atrás e ia-se por aí acima e pronto. E a coisa, e levava-se a fasquia naturalmente, não é? E isso era uma coisa que ele não levava só para a rua, para sítios como o Opus, que parecendo um sítio fútil, chegou a publicar uma revista, o Jorge escreveu, vamos tê-la. Portanto, essa revista Euridice, que foi fruto dessas noites, dessas conversas, esse Opus, que era um bar que já não existe, mas que existia, e que acabou por começar a ser uma tertúlia, depois faziam-se lá exposições de pintura e de outras coisas, e depois deu nessa revista, que era engraçada, mas que infelizmente só teve 2 números, e pronto, ficaram por aí. Mas isso era um espírito que o Jorge gostava de levar para casa, gostava de ter os amigos em casa. Muito, em casa também. Passávamos o tempo em jantares lá em casa. Às vezes não havia quase dinheiro, fazia-se um jantar de nada. Mas aí iam ali ao Pinhal de Leiria buscar apanhar os os cogumelos, fazia-se uma jantarada com isso, ou mesmo cá em Lisboa, com pouca coisa se fazia. O interessante era estar com os amigos e conviver e rir-nos, e era muito engraçado, pronto. Havia uns que eram espontâneos, parecia, vamos lá jantar, vamos comer. Outros não, que eram mesmo pensados, em que ele investigava e ia pesquisar a origem dos alimentos que iam fazer parte desse menu, de onde é que vieram, por exemplo, a batata, o nabo, a cenoura, fazia a pesquisa disso tudo, depois escrevia o menu com esses elementos. Nessa altura ainda se falava pouco disso, não é? Falava-se muito pouco dessas coisas, agora é banal. Já toda a gente, quando fala da batata, a batata veio daqui, não sei o quê, toda a gente já sabe. Mas naquela altura não, era uma novidade grande. Eu digo francamente, o Jorge, e sou suspeita em dizer isso, mas o Jorge era uma pessoa muito inteligente, era mesmo brilhante, e tinha a ajudá-lo uma memória fotográfica, que isso ajuda imenso, não é? A pessoa ter uma boa memória, e tinha uma curiosidade infinita pelo mundo e pelas coisas e pelas pessoas.